Olá a todos, que Deus e Baba Myoshogyan vos abençoe. Bom, na aula de hoje nós vamos abordar mais dois temas. O primeiro tema é sobre a Gênese, tanto a mosaica quanto a espírita, e o segundo tema é sobre a imigração e imigração dos espíritos. Bom, no primeiro tema sobre Gênese, nós temos então na Bíblia, a que nós chamamos de Gênese mosaica, no primeiro livro, no primeiro capítulo, que diz assim que Deus então criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Já a ciência tradicional diz que o nosso mundo existe há 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? E que para sua formação levaram-se bilhões de anos também, certo? Bom, se nós formos comparar essas duas correntes, nós vamos ver que, então, que uma não se encaixa com a outra. Mas a ciência espírita, a Gênese espírita, nos explica o seguinte, que na palavra dias da Gênese mosaica, nós devemos entender como eras. Aí sim, nós vamos perceber então que para cada dia em que houve uma formação de determinado ou determinados elementos no mundo, equivale exatamente aos períodos geológicos da Terra, mais ou menos 6 períodos geológicos. Aí nós vamos realmente perceber que, no caso da Bíblia, nós temos um resumo do que foi criado em cada era geológica. Olha que interessante, né? Então, no caso, a ciência espírita, ela nos ajuda a compreender a Bíblia, inclusive, né? Interpretá-la, expandir a sua interpretação. Porque, principalmente no Velho Testamento, a maioria das informações nós devemos entender como sentido figurado, né? E que deve ser interpretado sim, né? Para que aí sim haja um maior entendimento. Perfeito? Tá? Então, nesse caso, com a ciência espírita, nós conseguimos fazer uma relação entre a ciência tradicional com a Gênese mosaica. Perfeito? Bom, o outro tema é sobre imigração e imigração dos espíritos. Tá? Segundo os espíritos, claro, a Terra não é um único planeta habitado no universo. E se nós formos mais profundo nessa questão e observarmos realmente, de acordo com a astronomia, com outras ciências, nós vamos realmente perceber que é até um desperdício de espaço, né, considerarmos somente a Terra diante de outros planetas, diante da nossa galáxia e diante de outras galáxias, ser um único ponto habitado no universo. Certo? Tá? Então, por uma questão de lógica, né, os espíritos afirmam isso. Bom, partindo disso, então, nós podemos, então, explicar melhor sobre essa questão de um espírito que encarna num planeta e encarna num outro planeta. Tá? Eu vou contar, basicamente, sobre o que ocorreu aqui em nosso planeta Terra. Tá? Claro, tudo isso são informações dos próprios espíritos, do próprio plano maior. Né? Há mais ou menos, vamos calcular então, se já tem mais ou menos quase 2.000 anos, né, da encarnação de Jesus, então há mais ou menos 3.600 anos antes de Cristo, ou seja, no total de 5.600 anos de Cristo, 5.600 anos, né, naquela época ainda há um planeta chamado Atlante, o qual pertence a um sistema planetário chamado Capela. Né? E esse sistema, então, né, esses habitantes desse planeta chegaram a um grau evolutivo pelo qual hoje a Terra está chegando. Né? E quando, então, um orbe, chega a um grau evolutivo, isso, claro, de acordo com seus habitantes, né, aqueles espíritos renitentes no mal, apesar de inteligentes, eles são retirados, expurgados desse mundo e são transportados como espíritos para encarnar em outro mundo. Certo?
No caso aqui, no nosso planeta Terra, os espíritos que nós vamos chamar de capelinos começaram então a ser expurgados, né, há mais ou menos 5.600 anos, e vieram reencarnar em nosso mundo, né, para ajudar a nossa própria evolução. Perfeito? Tá? Então, hoje, o planeta Terra ele está chegando nessas condições, né? A humanidade já chegou a um grau de desenvolvimento, né, em que já estão ocorrendo esses expurgos coletivos. Mas ainda não saindo do tema, vou me reportar novamente a essa questão dos capelinos, certo? E essa questão também de um espírito encarnar no outro mundo. Quando esses capelinos vierem encarnar aqui na Terra, apesar de inteligentes, eles ainda carregavam muita maldade dentro deles, né? E isso para um espírito é uma prova, é uma expiação, inclusive, para expurgar o mal que muitas vezes cometeram em outros mundos, né? E ao encarnar no outro mundo primitivo, eles carregam uma intuição daquilo que deixaram para trás, né? Vou dar um exemplo. Imaginem, né, todos nós aqui com essa tecnologia, com tudo isso que temos à disposição, de repente nós acordarmos no mundo, não é? Em primitivo ainda, vamos imaginar ainda homens de caverna, etc., uga-uga, não é? E aí, de repente, nós temos aquela intuição, aquela lembrança, né, de que nós perdemos, sei lá, vamos dizer, por exemplo, que saudade da minha pizza, que saudade do meu micro-ondas, saudade, enfim, da tecnologia, né? E isso, claro, causa uma angústia a esses espíritos que, de alguma forma, vão tentar suprir isso usando a sua inteligência e, ao mesmo tempo, né, fazendo com que novas descobertas para aquele mundo primitivo ocorra. Tá? Então, né, essa é uma questão interessante. Por quê? Porque é exatamente por essa intuição, por isso que o espírito já carrega dentro de si, que vai impulsionar, né, o progresso e a evolução desse outro mundo. Tudo bem, meus irmãos? Tá? Outro detalhe interessante sobre essa questão da imigração e imigração dos espíritos, né? No caso aqui do nosso planeta Terra, esses espíritos que vieram encarnar aqui na Terra deram início, na verdade, eles já pertenciam a uma raça nesse planeta que nós vamos chamar de raça adâmica. O que queremos dizer com isso? A palavra adâmica nos lembra o quê? Adão e Eva. Então, Adão e Eva, segundo os espíritos, na verdade são símbolos apenas, né, de uma raça que saiu expulsa, né, entre aspas, né, foram expurgados de um mundo. Esse mundo evoluído seria o que nós chamaríamos de paraíso perdido. Olha que interessante, então, como no caso a ciência espírita, ela vem nos abrir um leque maior para o entendimento da própria Bíblia. Então, não é Adão e Eva, aquele casal, né, comeu a maçã, que é tudo um símbolo, né, que deu início a uma nova raça, não, porque seria até uma coisa até meio complicada e difícil. Mas eles representam, são símbolos de uma raça que foram degradados de um outro mundo mais elevado e vieram reencarnar aqui no nosso planeta. Com isso, meus irmãos, eu fecho então os dois temas da aula de hoje. Tá? Muita paz a todos.